todo mundo está chegando aí. Pode compartilhar o link com mais colegas que vocês tenham na profissão. Lembrando que é uma aula exclusiva para cabeleireiros, tá? Um termo técnico que a Jordana adota e aplica aí nas aulas. E aí vamos a início. Vamos lá. Tá certinho aí a tela, né? Tá. Ok. Meu Deus, Léo. O Léo tá na O Léo aula. está assistindo a aula na aula. Tá vendo? Da escola está assistindo a aula, tá vendo? Vamos lá, meus amores. Quem quer fazer diferença. Quer, né, querido? Ele é muito querido. O João acabou de entrar. Muito bom dia, João. Gente, vamos lá. Hoje nós estamos terminando a nossa trilogia, né? Terminamos, né, nossa trilogia. E hoje nós vamos falar da colorimetria perante tudo que a gente aprendeu na nossa trilogia, que é falar sobre a fisiologia capilar, sobre a física da luz, sobre como o cabelo reage e tudo mais. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a previsão da cor no cabelo dentro do salão de beleza, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a revisão da aula, tá? Até aqui, o que nós entendemos é como a cor se forma em questão de química. Quem estava aqui lembra que a gente falou dos precursores e acopladores, que não é pigmento dentro da coloração, e sim os precursores e acopladores que formam a cor, né? Como a luz influencia, então o que acontece? Conforme o reflexo da luz é a cor que a gente enxerga, né? E como organizamos a cor. Então, a gente falou dos cientistas, dos pensadores, dos filósofos que trouxeram as teorias das cores para nós, que é o que a gente usa dentro da colorimetria, junto com a química e a física. Agora, vamos responder a pergunta mais importante do salão. Por que a mesma cor dá resultados diferentes em cabelos diferentes? Se vocês analisarem tudo que foi estudado nas aulas passadas, aqui você já tem as respostas. Mas muita gente ainda acha que a cor é somente a colorimetria, somente a mistura das cores. Então, é isso que eu quero trazer. Por não ser apenas a mistura das cores, é que cada cor dá resultado diferente em cabelos diferentes. Tá? Oi, Mari. A Mari já está aqui. Bom dia, meu amor. Vamos lá, então, gente. Então, por isso que a gente tem que entender não apenas de colorimetria, por isso que eu trouxe os outros pilares dentro da questão da colorimetria para vocês entenderem. Então, o mapa da cor no salão, isso aqui a gente já estudou, só vamos revisitar, tá? A química é a formação de moléculas, né? Então, formam moléculas. A física é como a luz interage. A percepção é como nós vemos a cor. A colorimetria é como nós interpretamos a cor. E o salão é o que nós decidimos fazer com todas essas informações. Então, hoje o objetivo da aula, gente... Opa! É prever o resultado das cores usando a química, que é a formação da cor, a física, e a percepção. Bom dia, Ali. E a colorimetria, que é a organização e a correção. Bom dia, Zuis. Então, hoje é isso que nós vamos ter como objetivo, tá? Que é o que já foi falado em todas as outras aulas. Quem acompanhou vai conseguir entender bem, tá? Eu formei 5 pilares que a gente tem que ter da cor do cabelo, para a gente chegar no resultado, né? Então, identificar o fundo, escolher o nuance, entender a química, estabilizar a fibra e considerar a luz. Eu considero esses 5 pilares primordiais para a gente ter uma colorimetria de excelência. Tu só vai entender a colorimetria se você entender e formular esses 5 pilares quando você for fazer a cor na sua cliente. Mas, para a gente chegar nesses 5 pilares, lá vai a Jordana falar sobre a conversa com o cliente de novo, porque eu prezo muito isso.
Mari, bom dia. Conseguem sim, eu vou liberar no YouTube. Porém, essas 3 últimas aulas que eu falei, que foi a trilogia, eu tive um probleminha com a plataforma do Google Meet. Mandei e-mail, estou tentando ver com ele se eu consigo recuperar algumas aulas. Mas lá no YouTube a gente tem algumas aulas gravadas assim. Essas 3 últimas não, tá, gente? Mas eu vou tentar recuperar para mandar lá para vocês, tá? Então, antes de tudo, gente, antes de a gente conversar sobre como identificar o fundo, nuance, a química, a fibra e considerar a luz, nós temos que ver o desejo da cliente, tá? Tudo começa com desejo humano, não com uma fórmula, e nossa cliente está na nossa cadeira muitas vezes para suprir não apenas um desejo, mas acabar com uma dor ou um trauma. Eu tenho certeza que vocês já pegaram o cliente traumatizada na cadeira de vocês, ou com uma dor que nenhum cabeleireiro consegue suprir. E às vezes aquela dor não vai ser suprida. Vou explicar para vocês sobre isso também, tá? Vamos dar o exemplo. Eu pego muito na minha cadeira, e se alguém aqui tiver o mesmo problema, o mesmo assunto, por favor, compartilhe aqui com a gente, que vocês sabem que eu gosto de aula dinâmica, né? Mas vamos lá. O meu cabelo. Ai, meu Deus. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Ok, Sim, gente. está sob controle, pode continuar. É que acabou a energia aqui, automaticamente eu tô com medo que vai acabar a internet. Oremos que não. Vai acabar. Puta que pariu. Puta que pariu. Consegue 3G não compartilhar? Vou tentar. Sim, que bom que esse vídeo vai pro YouTube e a Jordana tá aqui falando palavrão. Deixa eu tentar aqui, gente. Você está transmitindo no celular ou do computador? Tô usando o celular, tem o 4G, né? Tô tentando Uhum. transferir agora pro... Não tá pegando o iPhone. Só deixa eu ver, gente, se foi que caiu o disjuntor, só um pouquinho. Tu viu que acabou a energia? Ainda não mexi, não. Que puta que pariu do caralho. Ai, vocês estão ouvindo? Desculpa aí. Não, gente, caiu energia mesmo. Que legal. Que legal. Uhum. Que top. Que maravilhoso, como se diz. Se o celular tiver carga, você consegue continuar aí. Você está É, transmitindo pelo celular, né? eu vou tentar aqui o celular que eu tô... E no computador, você estava usando a internet ou estava só projetando no PowerPoint? Porque para transmitir a tela, né? Deixa eu ver se eu consigo. Como é que a gente faz aqui, gente? Ai, compartilhar a tela. Continuar. Iniciar transmissão. Vamos ver se eu consigo, gente. Tá compartilhando? Ou não? Tá, gente? Vocês vão ter que falar, porque Tá eu não... sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. Nós estávamos falando aqui sobre
Aqui. Uhum. Sobre o desejo da cliente, né? Se eu fizer assim, melhora, gente, ou não? Sim. Tá ótimo. Melhora, né? Então, o desejo da cliente. O que a cliente quer, como ela imagina o cabelo e o que ela entende como cor ideal. Gente, eu estava falando ali para vocês como toda cliente, ela tem alguns traumas ou não entendem algumas coisas. Vamos falar sobre o cabelo marrom, né? Eu quero um marrom frio, Jô. Ok, a gente faz na hora o marrom frio, mas quando ele oxidar, gente, dá um mês, tem gente que não faz todo mês a coloração, dá 2 meses, que cor esse marrom vai ficar? Alguém sabe me responder? Que tonalidade, que nuance o fundo desse marrom vai ficar? Tá tudo certo aí, gente? Tá? Ok. Geralmente, quando o marrom oxida, gente, ele vai puxar para 2 tonalidades, que elas reclamam sempre. Quais são essas 2 tonalidades? Me respondam. Quero Amarelo participar. e laranja, vermelho. Vermelho e laranja. Sempre. Por quê? Porque é o fundo de clareamento da tonalidade marrom, principalmente do 6, do 5, do 7, que é o fundo acobreado. Então, o que, que a gente tem que fazer para suprir essa dor da cliente, tá? É explicar para ela. Amor, tu vai ter uma manutenção nesse fio. Então, a conversa com a cliente, ela é extremamente essencial, gente. Ela é assim, ó, de suma importância, porque sem ela, a gente não consegue fazer que a cliente entenda que muitas vezes o que ela quer não é o que a gente consegue. Principalmente quando a gente está desnaturalizando uma fibra, a gente está mudando a forma dela. Então, a gente tem que analisar o desejo da cliente, ver o que ela quer, como ela imagina, o que ela entende como cor ideal e conversar com ela sobre esses desejos. Fazer ela procurar, ela entender, né, como funciona a química. Por isso que é importante nós também entendermos, tá? Então, antes de pensar em cor, fundo ou fórmula, precisamos entender o que a cliente realmente deseja e por que ela nos procurou. Ela procurou por preço, porque você transmite segurança. Por que ela te procurou? É bem importante vocês saberem disso, porque ali vocês vão poder dar aquela opinião sincera ou não para a cliente. Mas lembrem-se, a autoridade são vocês. Eu não vou no médico e opinar qual remédio ele vai me dar. Ele que vai me dar, ele que estudou, né? Então, o que basta nós falarmos é: você vai ter, sim, um problema de oxidação, de desbotamento da fibra, principalmente se você lavar o cabelo com produtos de má qualidade, se você não fazer a coloração no período correto. Então, isso tudo acaba fazendo que a cor mude. Então, além do desejo, a gente tem que ter essa avaliação para a gente entender como a cliente vai enxergar essa cor e o que ela espera dessa cor. Por isso que muitas vezes ela vem com dor ou traumatizada. Às vezes não é nem só por nada errado, é pela falta de diálogo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá tudo ok? Gente, eu tô sem enxergar nada, porque eu não tô enxergando tela. Acabou de voltar a energia. Graças a Deus, que eu tô suando aqui nem uma louca. Graças a Deus o ar ligou. Não, olha, só por Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho a energia, a Wi-Fi volta, daí eu já volto pro nosso esquema normal. Então, aqui, ó, na avaliação e conversa. Ah, Jô, mas o que que isso tem a ver com colorimetria? Tudo. Tudo. A comunicação é onde a gente inicia tudo dentro da colorimetria. Então, o diagnóstico começa na comunicação, escutativa, referência visual, gente, mostrem fotos.
Mostrem fotos, porque o que acontece? O pessoal não é acostumado a trabalhar com fotos. E daí o que acontece? Você imagina uma coisa e a cliente imagina outra. E assim é que dá as coisinhas erradas, né? É quando acontece exatamente isso, tá? Acho que agora voltou, gente. Só vou colocar de novo. Parar o compartilhamento aqui. Vamos ver se aqui volta, tá? Voltou? Gente, como é que tá aí agora? Tá aparecendo. Graças a Deus. Assim eu não fico tão perdida, não. Obrigada, Senhor. Tá, então vamos lá. Cadê? Aqui. Então, dentro do que a gente tem que fazer na colorimetria para dar certo, tudo se começa aqui, pela escuta ativa, tá? A comunicação com a cliente, referência visual, histórico químico. Muitas vezes as clientes falam assim, gente, eu não tenho mechas, meu cabelo é todo escuro. Aí você vai fazendo a pergunta na avaliação e ela fala, faz muito tempo que eu tive mecha. Não tem nada de mecha, não. É só coloração, é só coloração. Faz quanto tempo? A última mecha? Fazem 6 meses, não tem mais nada. 6 meses, gente. 6 meses pro cabelo é isso daqui, ó. Isso tudo é mecha. Só que tá escondido atrás daquela coloração. Então é muito importante ver o histórico químico. Expectativa versus realidade. Conversem sobre foto, sobre a excedência da luz na foto. Lembra que a gente conversou sobre a física da luz? Isso que é bem importante. E o teste de mecha, né? Um colorista de respeito não começa com a ação, começa com a escuta. Aqui você define o que é possível, o que precisa ser ajustado, o caminho técnico. Gente, vocês são autoridade, lembram disso. É vocês que têm que definir isso daqui. Eu sempre falo para minha cliente, como é minha cliente, que a maioria já me segue pelo Instagram, ela sabe que eu sou sincerona, que eu sou bocuda, eu já falo, não é o que tu queres, é o que o cabelo permite fazer. Quem manda não sou eu, não é você, é o cabelo. É o cabelo que vai me dizer aonde eu posso chegar. Então, gente, sempre pensem nisso. A autoridade são vocês, é vocês que vão colocar elas alinhadas com o que vocês têm de ideologia dentro do salão de vocês, ok? Então, vamos lá. Fizeram a avaliação, agora sim vamos conversar sobre até onde nós precisamos abrir o fundo, se nós vamos abrir o fundo, se o cabelo é natural, se não é. Então, o que a gente tem que analisar sobre identificar o fundo, tá? Base natural, colorida ou descolorida? Como é que a cliente está com a base? A base natural é feomelanina ou eumelanina? É colorida, a cor está uniforme? O que tem debaixo daquela cor? Tem mecha? Não tem mecha? Tem fio branco? Não tem fio branco? Descolorida, qual o fundo de clareamento que tu almeja, que tu deseja para aquele cabelo para chegar no resultado que você quer? Tem pigmento residual e manchas? O que é aquele pigmento residual ou pigmento saturado? Quando a pessoa começa a pintar com tinta de farmácia na altura do 5, mas quando é tanta coloração saturada aqui que já está na altura do 2, do 1, né? Então a gente tem que analisar isso tudo. Tem mancha? Tem gente que só pinta o cabelo onde enxerga.
Não pinta aqui. Daí, quando tu vai abrir mecha, que abre numa tonalidade, tem um fundo de clareamento aqui, que tá virgem, tem outra. Então, isso tudo a gente tem que já analisar para identificar o fundo, tá? Então, a cor, ela tá oxidada, não tá? Gente, cor oxidada, para quem trabalha com coloração, né? Muito retoque de raiz, eu a cada 6 meses eu gosto de fazer uma tonalização para igualizar a cor, né? Deixar a cor uniforme. Tem gente que não gosta. Jô, tá ficando escuro, prefiro só fazendo a raiz. Faça umas mechas escuras. Isso vai dar um aspecto de moreno iluminado, fica lindo, tá? Analisem bem o fundo, tá? Colorir o cabelo é seguir um processo, não apenas escolher uma cor. Lembrem sempre disso, tá? Nós somos ditos como passadores de produto e eu quero parar, eu não quero mais que tenha essa identidade, que nós tenhamos essa identidade que nós só somos passadores de produto. Não, nós precisamos estudar e muito, tá? Por isso que eu falo, analisem muito bem, conversem muito, a avaliação é essencial. E avaliem muito bem o fundo do cabelo, tá? Identificar o fundo do cabelo, ok? Por que a gente tem que saber, por exemplo, base natural, se é feomelanina ou eumelanina? Porque dentro da feomelanina vai abrir o fundo com um nuance e a eumelanina vai abrir com outro nuance. O meu caso, o meu é feomelanina, eu sou loira natural. Então, o meu fundo já abre para o tom mais amarelo, não laranja. Enquanto quem tem eumelanina vai sempre abrir para o fundo mais avermelhado, acobreado ou aquele amarelo forte. Então, isso tudo a gente tem que entender e saber antes de iniciar o processo de coloração ou descoloração capilar. Gente, até agora eu consigo enxergar os ok de vocês. Como é que tá aí? Tá tudo ok? Estão conseguindo ver bem a aula, gente? Apesar dos percalços que deram no meio do caminho. Ali Monteiro, ok. Vocês não estão muito participativos hoje, né? Ai, gente. Então, vamos lá. O fundo é a base. Você não trabalha em uma tela branca, você trabalha sobre uma base. Lembrem sempre disso. Quando a gente trabalha colorimetria, é muito legal aquele negócio de a gente misturar cores para entender como funciona. Mas tanto na química quanto no cabelo não funcionam assim, tá? Por quê? Porque a gente não trabalha com uma tela em branco, a gente não trabalha com uma folha sulfite, a gente trabalha com cabelo. E cada cabelo vai ter um nuance diferente já no seu próprio fundo. E esse fundo, ele tem que ser somado com a cor que você escolher. E aí o erro de muitos coloristas. A gente não soma o fundo, a gente pensa somente em neutralizá-lo e não somá-lo, tá? Então, aqui nós temos o fundo 5, o fundo 6. Ó, a gente pode ver bem que o fundo 5, ele sempre vai abrir para esse tom mais avermelhado, mais alaranjado. Mesma coisa no fundo 6. O fundo 7, ele já vai mais puxando para o laranja, para o amarelo. O 8 é um amarelo muito nítido, o 9 é um amarelo claro e o 10 é o cabelo claríssimo, né? O amarelo claro. Então, o fundo a gente tem que entender muito bem. É o principal dentro de quando a gente quer escolher a cor, tá? Por que eu falo? Eu coloquei essas fotos aqui para vocês identificarem alguma coisa. A cor aplicada vai reagir com o que já existe no cabelo e com sua estrutura. Ué, para mais alguém não tá aparecendo, gente? Mari, tenta entrar e sair de novo. Eu vou te esperar para ver. E alguém aqui puder me responder se está aparecendo? Vou tentar. Tá bom, Mari. Tá aparecendo, ó, os cabelos. O fundo Ok. é a base, correto? Vamos deixar a Mari sair para... Deixa eu ver se eu tirando isso daqui melhora. Tirei, aham. Esperar a Mari voltar, gente, que eu prometi para ela que eu ia dar uma esperadinha. Voltei. Voltou. Aparece agora, Mari? Aparecendo, obrigada. Ótimo, imagina.
Então, vamos lá, gente. Por que eu falo que a cor aplicada vai reagir com o que já existe no cabelo e com sua estrutura? Que foi o que a gente aprendeu nas outras aulas. A física da cor, né? A física das cores. Então, a gente vai saber que depende o que está do lado da cor que a gente almejou, no caso de mecha, e a luz que está refletindo. E a estrutura do cabelo. Como a cutícula dele está. Alinhada, não está alinhada, porque ali, quando a luz bate, ela vai refletir de maneira diferente, conforme como está a estrutura do fio. Por isso que Babyliss, nas mechas, o pessoal ama tanto, porque a gente cria luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, e a mecha fica muito mais nítida. Ela não fica ali se dispersando no cabelo liso, entendem? Então, vamos lá. Aqui na primeira foto, nós temos um cabelo que eu pinto. Ela tem cabelo branco, é a Rosa, ela é minha cliente desde sempre. Há 30 anos ela frequenta meu salão, tá? Quando eu tinha 13 anos, ela já frequentava, na época eu era manicure. Então, ela tá aqui, ó, do cabelo marrom. Por quê? Porque a gente pinta de marrom e depois faz umas mechas mais claras, um tom mais bege, tá? Então, o que que acontece? Essas mechas eu abro no máximo na altura do 8. No máximo na altura do 8 e faço uma tonalização com marrom, com bege mesmo, 731, mas sempre puxando mais para um marronzinho. O que que acontece? Ele não vai somente mostrar aquela mecha loira, como ela reflete, e sim como ela reflete junto com o marrom que está no cabelo. Por isso que é muito importante vocês estenderem o fundo, principalmente em mecha, tá? Então vamos lá. Quantas pessoas chegaram e falaram assim para vocês já? Meu cabelo tá com essas mechas amarelas. Aqui eu não gosto, essa frente tá amarela, Jo, e aqui tá bonito. Aí você pega uma mecha aqui do fundo, pega uma mecha da frente, olha, coloca ali a mão, você analisa e tá igual. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu, gente? Comigo acontece bastante, principalmente de hair contour. Quando é muito larga a mecha, né? Ou quando tá muito focada. Quando a gente tem a junção de várias cores, que é o caso do hair contour, ele não tem reflexo com nada, ele reflete somente com a própria mecha, tá? Então, ele vai refletir somente o tom da mecha. Aqui, a mecha, ela tá junto com o escuro. Então, ela vai refletir com o escuro. O próprio escuro do lado ajuda a neutralizar a mecha. Por isso que não adianta só misturar cores, tem que entender da física da luz. Então, por isso que muitas vezes a cliente fala que aqui tá amarelo e aqui tá cor boa, e quando vocês analisam, as cores estão iguais. A mesma coisa acontece com quem pinta monocromático e fala, a minha raiz está clara e as minhas pontas estão escuras. E quando você ergue as pontas para a raiz e abre, tá a mesma cor. Só que aqui reflete luz, aqui é sombra, tá? Então, sempre analisem isso. Essa minha cliente é Adriana Cordeiro. Ela pinta desse tom mais avermelhado acobreado, é o 6.64 da Annabelle, tá? Com um pouquinho de fundo natural, porque ela tem muito branco. Ela gosta que fique esses reflexos. E ela quis fazer umas mechas. Eu abri na altura do 8, mas ela reflete muito acobreado. Por quê? Porque o fundo dela tá cobre. Então, se tu olhar, parece que eu abri a mecha na altura do 7, no tom 7, mas não, abri na altura do 8, tá? Essas mechas bem sutis, eu tonalizei de marrom, gente, só como o fundo dela é bem escuro, é castanho natural, aquela não tem nenhuma coloração, ele reflete levemente acinzentado. O da Lyra é um loiro já natural, olha a cor que ele reflete. Então, isso tudo vocês têm que analisarem. Quando vocês forem fazer uma mecha, lembrem sempre de analisar o fundo e explicar isso para a cliente, tá? Ok até aqui, gente? Tem alguma dúvida sobre esse assunto aqui? Tem nenhuma dúvida? Eu ainda sou bem iniciante na área, então eu tenho todas as dúvidas possíveis, mas eu estou acompanhando. Mari, se precisar, pode perguntar, tá? Eu sempre falo em todas as minhas aulas, seja elas presenciais ou online, não existe pergunta que não seja boa. Todas elas são boas. Às vezes a tua dúvida é a dúvida de muita gente. E como tu tá iniciando, são as perguntas, às vezes, que muita gente tem sempre dúvida e tem vergonha de perguntar.
Então, pode perguntar, pode ficar bem à vontade. Jô, sou um pouco tímido, então depois me pergunta no privado, não tem problema nenhum, tá bom? Ô Mari, deixa aqui nos comentários de qual cidade que você é, que a gente atende, que se, aí a gente procura te dar um suporte no pós-curso também, manter um contato com a equipe técnica, tá? Então, vamos lá, gente. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a neutralização do fundo, tá? Eu sabia, Porto Alegre, pela vozinha, o sotaque. Vamos lá. Quando o cabelo, gente, tá verde, verde de piscina ou de chuveiro de cobre, a gente neutraliza. O que a gente faz nesse caso? Quem é que saberia me responder? Limpeza da cor. E como é que tu faria a limpeza da cor? Primeiro eu lavaria o cabelo com shampoo anti-resíduo, né, para fazer a limpeza, tentar remover. Se não remover, um shampoo descolorante. Tá. Olha só, gente, a remoção dessa cor não é cor, na verdade. O verde do cabelo é uma reação química, que seja por cloro de piscina ou chuveiro de cobre, é a mesma substância, o sulfato de cobre, que ele sai do cano de cobre, quando ele já está oxidado, não quando ele está novinho, quando ele já está oxidado. Tanto que se tu vê shampoo quelantes, é o shampoo antimetais. É isso daí, Mari. Calma que a gente vai chegar lá. Então, o que que acontece? Esse verde nada mais são metais grudados dentro da fibra, tá, gente? Então, a gente tem que retirar esses metais. Dá para fazer a champusada? Antigamente eu também fazia assim, se chamava de champusada. Não sei se a Lucy chamava de champusada lá nos primórdios da nossa profissão. Mas a champusada, ela tem um risco, tá, gente? Que ela pode dar problema. Todo sulfato de cobre, ele é incompatível com peróxido de hidrogênio. Então, ele pode dar reação química. Claro que a champusada é muito rápida, mas vai desgastar o cabelo e vai fazer o quê? Vai ressecar a fibra. Então, pode ser feito, depois hidrata, né? Mas o método mais seguro aqui seria fazer a remoção de metais, que são com produtos específicos para isso, tá? É um shampoo detox. Não pode ter um pH alto, tá, gente? Isso já foi caído por terra. Não precisa ter um pH alto, porque para retirar os metais não é o pH que manda, e sim usa agentes sequestrantes, que são os quelantes que a Mari falou. Então, a gente precisa de substâncias dentro do shampoo que realmente removem os metais pesados. Até hoje, todas as que eu provei são pouquíssimos produtos que realmente tiram o verde sem danificar a fibra. Inclusive, estou pegando o pé do patrão porque ele fez um que eu testei, né, patrão? Um tônico para retirar esse verde, foi perfeito. E olha que eu deixei o cabelo no teste 24 horas dentro da água de piscina, num balde assim, para testar, e deu super certo. Então, nesse caso, gente, quando a gente tem um cabelo verde, a gente não tem como neutralizar. A gente tem que remover os metais pesados. Então, volta aqui. A base é o fundo. O fundo é a base, o fundo é a base, mas a gente tem que entender de química, a gente tem que saber enxergar. Por isso que eu trouxe esse caso para vocês. Aqui nós temos um cabelo que ele era ruivo, então ele abriu na raiz mais facilmente e as pontas que eram ruivas se manteram laranja. Como neutralizar esse cabelo? Aqui nós temos um cabelo com progressiva. Vocês podem ver que aqui ele abre muito bem e aqui não abre nada. Aqui nós temos um cabelo com aquele fundo de máscaras tonalizantes, que hoje está muito na moda. Máscara vermelha, máscara marsala, máscara marrom, para deixar o cabelo, né? Dessa forma. E daí, quando a gente vai abrir, a gente vai limpar o cabelo, a gente tem essa tonalidade, é bem complexo também. E temos também o cabelo que ele vai abrindo e as pontas vão sempre ficando mais escuras, onde tu tem que repassar os produtos, né? Quem não entende o fundo não controla o resultado. Então, a gente tem que entender da onde vem esse fundo, tá? Aonde é que vem esse fundo? É da máscara vermelha, de progressiva, de pós-coloração, de piscina?
Ok, entendermos o fundo, daí sim a gente pode conseguir depois neutralizar o cabelo, tá? E daí a gente vem para a escolha do nuance. Até aqui tudo ok, gente? Como é que tá aí? Deixa eu perguntar para a Mari, que está começando agora, a Mari do Rio Grande do Sul, não a Mari de Curitiba, que está aqui também. Mari, quando você faz os cursos de colorimetria, o que tu aprendeu? Foi só as cores ou tu aprendeu o contexto geral? Eu queria até tirar essa dúvida para saber como é que está a educação fora da Anabelle. Por enquanto, eu fiz só um curso presencial, que foi específico em cabelos com curvatura, que é o que eu atendo hoje em dia, esse nicho. E na aula de colorimetria foi tipo um workshop ali que eu participei, será como curso. E ele ensinou ali o básico, a neutralizar, fundo de clareamento, tonalizante, e foi isso, sendo bem sincera, assim, correção não teve essa parte, sabe? Por que eu pergunto, gente? Não sei o caso de vocês, quem aqui já fez cursos mais aprofundados de colorimetria. Eu nunca tive curso aprofundado. Vocês sabem que eu sou enjoada, faço cursos caríssimos, Eu vou para onde tem que ir para fazer cursos, né? Eu nunca aprendi a junção disso tudo. Eu nunca aprendi. Eu tive que aprender na prática, no meu dia a dia do salão. Nesses 30 anos de salão, 17 anos de cabeleireira, eu tive que aprender ali, ó, no suor. Então, eu queria saber da experiência o que cada um aprendeu em curso, se aprendeu bem a fundo sobre fundo de clareamento. Quando a gente pensa em fundo de clareamento ou fundo do cabelo, a gente pensa só para mechas, e não é, né, gente? É um todo, né? É o que eu acabei de falar aqui. Depende muito do que se tem no fundo do cabelo, né? Isso vai também controlar o fundo de clareamento. Então, por isso que eu perguntei para a Mari, se alguém tiver mais alguma experiência do que teve de curso de colorimetria, eu agradeço. Pode abrir o microfone e falar, tá? Gente, agora vamos falar sobre escolher nuance. Então, aqui, o que a gente tem que escolher? Qual o reflexo desejado? Como faremos a neutralização? A soma do nuance e sua intensidade, a combinação de tons e o contraste do fundo e profundidade. Então, quando a gente escolhe um nuance, não é só escolher por escolher, você tem que analisar isso tudo. É o que eu falei aqui, ó. Dependendo desses fundos, a gente vai escolher, dependendo do que ela mostrou na foto, dependendo do desejo, dependendo como tá o cabelo. Isso tudo é que a gente vai escolher o nuance. Para entender como a neutralização vai ocorrer, para entender como os fundos vão se combinar, para entender se a pessoa quer mais claro ou mais escuro, mais vibrante ou mais neutro, para entender a intensidade da cor, tá? Na colorimetria, aprendemos que cores opostas neutralizam, cores próximas criam intensidades de nuance e contraste cria destaque. Então, lembrem, nuance não é uma cor, e sim o reflexo que desejamos enxergar. Deu para entender isso aqui, gente? Ok. Então, gente, sempre lembrem que não é somente a cor que a gente enxerga na mistura que nós fizemos, e sim o conjunto da obra, tá? É isso que esse slide quer dizer. Então, como a gente vai fazer a escolha no nuance das neutralização? O básico que a gente sempre aprendeu, a roda de cores de item. Tem gente que usa a estrela de Oswald. É a mesma coisa, tá, gente? Tá tudo bem, podem usar o que vocês se sentirem melhor, porque o resultado será o mesmo. Se vocês analisarem aqui o triângulo que forma, vai formar uma estrela também. Ok? Então, vamos falar sobre as cores de itens, que são as cores primárias, que a gente vai usar para fazer a neutralização, né? Para entender, interpretar a cor, tá, gente? Não é o que a gente vai usar, porque a gente não vai usar pigmento, é para fazer a interpretação da cor. Então, são usadas as cores primárias para criar outras cores, que formam as cores secundárias. Isso eu acho que a maioria já está bem, que a colorimetria, como a Mari disse, que a gente aprende, né? São as cores que obtemos o resultado da mistura de duas cores primárias, então o amarelo e o vermelho dá o laranja, o amarelo e o azul dá o verde, e o vermelho e o azul dá o roxo, ok?
Temos as cores terciárias, que são as cores que criam a intensidade. Então, nada mais são que as intensidades, conforme a gente vai indo, ó, o amarelo forte, o amarelo claro. Por isso que o círculo de item ele é bem legal, porque a gente consegue ter não somente a interpretação da neutralização das cores, mas sim a intensidade delas, tá? Então, cores primárias, secundárias, terciárias. E as cores complementares, como elas os opostos se neutralizam, né? O azul, ele neutraliza o laranja neutraliza o azul, o vermelho, o verde, o roxo, o amarelo, o roxo. Isso aqui a gente já sabe, né? Tanto que o cabelo amarelo, que é o cabelo loiro, geralmente a gente trabalha com pede, né, para cliente matizar o cabelo em casa se ela gosta do cabelo bem clarinho, que nem o meu. Então, a cada uma vez por semana, a cada 15 dias, a pessoa usa o roxo, tá? Então, por isso que a gente tem que entender isso daqui, para fazer o quê? A neutralização das cores, para a gente interpretar a cor para trabalhar a colorimetria. Ok? Até aqui, ok, gente? Sistemas de cores de Alberto Mansell. Gente, isso daqui é o que a gente conversou na outra aula sobre a física da cor e sobre os artistas que a gente tinha, os artistas físicos, científicos, filosóficos, que a gente tinha sobre como cada um trabalha. E eu lembro que tinha gente que tinha dúvida sobre o Mansell, né? Que o Mansell, ele traz um pouco diferente de item, né? Item traz as cores para a gente, a roda das cores. E o Mansell, ele traz sobre a matiz, que é a cor, o valor, que é a profundidade, e o croma, que é a intensidade, tá? Quem já trabalhou com coloração pessoal vai entender muito bem o que o Mansell fala aqui. A profundidade, gente, ou o contraste, é o tanto de mechas que a gente vai fazer. É o fundo do cabelo que vai gerar a profundidade. Já a cor é o que a gente vai escolher, é o desejo da cliente, né? E a intensidade é se a gente vai querer ele mais claro, mais escuro, mais vibrante ou não. Então, por isso que é tão importante Albert Mansell em questão Obrigado. da... Oi? João, quer falar com a gente? Não? Tá bom. Então, aqui, gente, eu coloquei para vocês entenderem bem, tá? Como funciona a questão do sistema das cores de Albert Mansell. Oi? Calma aí, gente. Deixa eu só tentar tirar aqui. Vai ficar mais... Ai, deu. Ele já desligou. Ótimo. Ok. Então, eu trouxe isso para vocês entenderem bem a diferença entre o Johannes Itten e o Albert Mansell, tá? A cor pode ter tonalidades iguais, mas profundidades e intensidades diferentes, que é o que a gente chama de altura de tom, né? Então, escolher o nuance. O reflexo, quem comanda vai ser o item, e a estrutura da cor vai ser o Mansell. Então, aqui a gente vai escolher o reflexo, que é o que vai neutralizar a cor, e aqui a gente vai escolher a profundidade e a intensidade da cor. Até aí, ok, gente? Ó, então, nuance não é só cor, é reflexo, profundidade e intensidade. Ok? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a neutralização, que eu trouxe lá na aula de vocês, né? Nos slides anterior. O verde, que a gente não neutraliza, a gente tira os metais pesados. Aquele cabelo que descoloriu, que aqui ficou uma cor bonita e as pontas alaranjadas. E o vermelho, que a gente queria também tirar. Aqui, por que eu trouxe essas fotos, gente? Não sei se vocês já... Quem me acompanha aqui no Instagram viu quando eu postei esses stories.
Muitas vezes eu não deixo para neutralizar apenas quando eu faço a coloração ou a tonalização. Eu neutralizo a cor antes de fazer a tonalização. Ai, Jô, como tu faz isso? Com mix. Com mix, como se fosse uma pré-pigmentação, tá? Quando a gente tem um cabelo muito desbotado, que a gente quer colorir, a gente pega um mix dourado, um mix acobreado, mistura com água, passa no cabelo, deixa agir para ele criar aquela potencialização de fundo para a gente conseguir que esse cabelo não desbote tão fácil. É mais ou menos isso que eu faço quando eu tenho um cabelo com a intensidade da cor muito forte e eu quero um nuance mais bonito. Vou dar o exemplo aqui da Nicole, dessa cliente que eu fiz, que a raiz ficou bem loira e as pontas ficaram bem acobreadas. Eu abrindo, eu via que o fundo dela estava bonito. Não estava no fundo 7, é porque a junção das pontas parecia isso, mas não era. Então, o que que eu fiz? Eu peguei 1 grama, gente, sem mentira, 1 grama de mix 0,9, que dentro da Annabelle é o azul, tá? Eu bati bem ele, misturei com água, fui misturando até ele formar uma aguinha, coloquei as pontas, coisa rápida, gente, não pode sair do lado, tá? Passei, tá? E saiu acobreado e ficou exatamente como eu queria. Ficou parecido com as pontas. Levemente um amarelo mais escuro, mas nada que daí a tonalização não resolva. Eu primeiro neutralizei a cor para depois tonalizar o fio. Ok, gente? A mesma coisa foi com esse cabelo avermelhado. Se eu colocasse somente o marrom, vou pintar. Ela queria um marrom claro, tá? Então, o que que aconteceu? Ela estava na altura de um 4, eu queria trazer na altura de um 6 para eu trabalhar o marrom mais claro conforme ela queria. 6 ou 7. Quando eu abri e viu essa cor, no teste mesh eu já vi, tá, gente? Eu falei para ela, vai ser algo mais complexo. Então, o que que eu tive que trabalhar aqui? E a Mari, que trabalha com curvatura, vai entender. Eu não podia trabalhar tão forte a descoloração, porque o cabelo dela já estava poroso e ela não queria perder os cachos. Eu prefiro ficar com cabelo escuro do que perder meus cachos. Então, eu tinha que trabalhar com uma descoloração que não afetasse a curvatura dela, tá? Então, o que que eu fiz aqui, gente? O máximo que eu consegui abrir sem afetar a curvatura foi exatamente essa tonalidade vermelha. O que que mata o vermelho? Ai, gente, vocês estão quietos hoje, gente. O verde. Obrigada, Lucy. Ui, vocês estão muito quietinhos. Gente, eu fico muito ansiosa quando vocês ficam quietos. Então, se a gente tem o verde para matar aqui esse vermelho, a primeira coisa antes de eu colorir, eu vou tirar essa intensidade do vermelho. Vocês vão ver que ainda tem, mas não aquele vermelho vibrante. Então, volta aqui. Eu tirei o quê? A intensidade. Então, quando a gente fala em escolher nuance, não é só cor, é reflexo, profundidade e intensidade. Aqui eu escolhi primeiro tirar a intensidade do vermelho para depois trabalhar o marrom. A mesma coisa, só que eu trabalhei com verde um pouquinho mais intenso. Eu coloquei o 0,13 da Annabelle também, que é o verde, um pouquinho mais que 1 grama. Eu trabalhei com 2 graminhas água e fui fazendo mechinha por mechinha e fui enxaguando, gente. Para quê? Para não perder o tom, porque a neutralização ela pode escurecer, ela pode criar uma intensidade muito profunda. Então eu só trabalhei para tirar o vermelho para depois eu poder pintar de marrom. Ok? Sim. Sim, mancha sim, tá? Todas essas máscaras são as piores para tirar. Todas essas máscaras, gente, são as piores para tirar, tá? Máscara tonalizante, ela é pior que qualquer coisa. É pior que coloração permanente, é pior que preto, é pior que tonalizante, tá? Muito pior. Qualquer uma, Mari. Mari, qualquer uma, tá? As máscaras, elas são assim, ó, de rachar o coração da gente, tá? Ah, Jô, tu usa? Uso. Uso porque tem tonalidades que eu tenho clientes loucas que nem eu, né? São assim, gostam de cabelo raspado, colorido e tal. Então, automaticamente eu uso porque eu sei que elas não vão querer um loiro. Lembra lá no início que eu falei sobre avaliação? Converso com elas antes. Eu vou passar uma máscara vermelha. Eu sei que a cliente vai passar em casa, até porque essas pessoas que têm esse gosto peculiar por cabelos mais doidinhos que nem eu, são pessoas lá na juventude, porque hoje
não faço mais meu cabelo colorido. A idade veio, eu fiquei mais centradinha no loiro, né? Mas quem gosta desse cabelo colorido, o investimento geralmente do seu salário não é focado em cabelo, a prioridade não é cabelo. Então eles vão comprar essa máscara e vão usar em casa. E eu aviso, essa máscara depois para tu tirar é o cão. Tem certeza? Tem. Ok. O importante, gente, não é o não fazer, é o avisar a cliente. A cliente ela tem que estar ciente, tá? Sejam sinceros com as clientes de vocês. Lembrem que eu falei lá no início, vocês são autoridade. A cliente escolhe. Quando tu vai no nutricionista, eu sempre explico isso na minha avaliação. Eu oriento tudo a minha cliente. É que nem o nutricionista, ele vai orientar, vai passar o plano. Quem é que vai fazer a dieta? A nutricionista ou eu? Né? Então, se eu não fizer a dieta, eu não vou chegar ao resultado que eu quero, seja ele de saúde, seja ele de emagrecimento, seja o que for, tá? Então, você tem que orientar, você tem que avisar, você tem que explicar, tá? Lembre que a gente é o nosso rótulo, eu sempre falo isso. Nós somos nosso rótulo, nós somos o que vendemos o nosso próprio serviço, tá? Então, ok, gente, muitas vezes vocês podem fazer o quê? A neutralização antes de fazer a coloração, tá? Porque com certeza a cor vai ficar muito mais durável. A Nicole, essa daqui das pontas laranja, é minha recepcionista, gente. Ela até hoje não precisou tonalizar o cabelo uma única vez. Já fazem 2 meses que ela fez as mechas, tá? A conexão entre item e Mansell. Pode perguntar, quem vai falar? Fernanda, pode falar? Fê? Não? Tá. Então, o item, ele vai ter relação entre cores, neutralização e contraste. O Mansell, ele vai ter sobre matiz, que é a cor, o valor, que é a profundidade, claro e escuro, e o croma, que é a intensidade, vivo ou opaco, tá? Nuance não é essa cor, é reflexo, mais profundidade, mais intensidade. Coloquei essa frase de novo para vocês entenderem isso. Porque dentro das aulas de colorimetria, eu, pelo menos, nunca aprendi sobre isso, tá? Porque o pessoal, eles só falam sobre a estrela de Oswald. E a gente tem muito mais, além de trabalhar somente as cores da estrela, tá? E lembrem, a coloração, que vocês aprenderam numa das primeiras aulas comigo, a coloração, ela não cria cor, ela cria moléculas corantes. É o reflexo da luz que vai dar a cor que vocês enxergam. Então, vocês conseguem ter uma previsão da cor e não fazer a cor exata, tá? Estamos falando de química, não guache. Então, vamos lá, que é o que nós estamos falando. Eu antecipo tudo, né? Pessoa ansiosa é incrível. O slide nem vem, ela já está falando da coisa. Então, vamos lá, voltando. O terceiro pilar, entender a química. Então, você não está aplicando pigmento, você está criando cor dentro do fio. Precursores e acopladores que formam a cor, junto com a oxidação, formando a formação das moléculas corantes. Lembrem que o oxidante, ele ajuda a dar a intensidade, tá? Vamos voltar aqui um. Opa! O oxidante, gente... Tadinho do Léo. O supervisor veio na aula e eu não consegui terminar a aula, tadinho. Então, vamos lá. O oxidante, ele vai ajudar que os acopladores, né? Eles criam a cor dentro do fio, mas ele também vai ajudar na profundidade e na intensidade. Faz um ruivo com oxidante 10 e faz um ruivo com oxidante 40. Vai mudar a intensidade da cor, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. A química, ela é muito importante. Vocês têm que entender que a oxidação, ela comanda, os precursores e acopladores que vocês escolherem vai comandar, a formação da molécula corante vai comandar, tá? A cor perfeita não é sorte, é previsão. É normal, tá? É normal. É normal. Muitas vezes, sabe o que acontece? Eu vou falar pela minha mãe. Minha mãe era cabeleireira antiga, ela não usava balança, Mari, e ela também não anotava as cores. Eu anoto tudo.
vai no meu salão, vai ser anotada a cor da raiz. Porque pode ser que amanhã eu morra, pode ser que eu não esteja no salão, pode ser que eu me aposentei, pode ser várias coisas. A pessoa vai querer continuar com aquela cor. Se ela querer dentro do meu salão, quem substituir a Jordana, ou quem estiver lá para atender aquela cliente, vai estar com a cor, com gramagem. Então, muita gente não usa isso, tá? Aí não lembra o oxidante que foi colocado e daí acaba fazendo isso, manchando o ruivo, tá? O ruivo, marrom e assim por diante. Aqui surgem as perguntas, tá? Qual a proporção de cada tinta? Qual a porcentagem de peróxido que devo usar? Uso da base ou apenas nuances? Uso de mix para ajudar na neutralização. Gente, já são 11 horas, eu não vou conseguir aprofundar. A colorimetria ela é muito extensa, tanto que o curso que eu vou dar em Salto, o curso VIP de colorimetria, vai ser 3 dias. 3 dias, gente, sobre esse assunto. Então, é muito mais aprofundado. Mas aqui, sim, gente, a gente vai conseguir trabalhar com proporção de tinta. Quanto de dourado, quanto de marrom para tu conseguir. Porque, muitas vezes, 2 tubos de tinta, a gente consegue 10, 20 tonalidades de cabelo, conforme a proporção que tu usa de cada cabelo, de cada coloração, de cada tinta. Então, é muito importante a gente entender a proporção de cada tinta que a gente tem que usar. A porcentagem do peróxido que eu expliquei, por exemplo, como ruivo. Base, nuance, tem cabelo branco, não tem? Quer que o branco apareça, daí aquele reflexo de mecha, não quer? Isso tudo a gente escolhe conforme o desejo da cliente. E o mix para ajudar na neutralização, seja ele durante ou seja ele depois. Lembra que eu falei que o marrom ele oxida por vermelho? Gente, eu sempre no marrom, eu uso o mix verde, sempre. Eu sempre uso 013. Por quê? Porque é raro a cliente que quer o marrom avermelhado. Tá? É muito raro. Então, eu tô sempre usando mix. Isso tudo a gente consegue entender quando a gente se aprofunda na colorimetria. E às vezes não é só se aprofundar, gente. Essa dica que eu tô dando para vocês, porque é 1 hora só de aula, é muito rápido, você já consegue parar para pensar. É ou não é, gente? Não precisa se aprofundar tanto, claro que sim, precisa, mas o que eu quero dizer, às vezes o parar para pensar já cria o desejo e o trabalho de você começar a analisar melhor aquele cabelo, a projetar de uma forma diferente do que tu projetava antes. Concordam comigo ou não? Pode discordar também, se não concorda, tudo bem. Ok. Estabilizar a fibra. Gente, é algo que eu sempre falei, nunca me foi ensinado isso. O cabelo precisa estar preparado para segurar a cor. Se a fibra não está estável, a cor não fixa, desbota rápido, distorce o resultado. Porque lembrem que a cor ela não é só o que a gente aplica dentro da fibra, e sim a luz que reflete na fibra. Como é que vai refletir uma luz se a cutícula está totalmente dilatada? Ela está porosa, né? Então, precisamos saber da porosidade, da elasticidade, do pH, da retenção de cor e do selamento de cutícula. Selamento de cutícula, gente. Se o cabelo tem progressiva, eu já manchei um cabelo ruivo e eu postei, porque quando eu erro, eu posto. Eu faço questão de postar porque eu sou um ser humano, tá? Então, eu posto quando eu erro. Podem ir lá ver, podem procurar vídeo que eu errei, que eu sempre posto. Eu errei, eu posto. Tá? Para quê? Para vocês entenderem, para vocês aprenderem comigo, porque eu muitas vezes tive que aprender sozinha, porque eu venho da época que o cabeleireiro ele não pode errar. Os que fazem sucesso são os que não erram, né? Eu ia falar palavrão. Coisa nenhuma, né, gente? Todo mundo erra. Então a gente aprende com erro. Para que eu vou deixar vocês errarem se eu aprendi com o meu erro e vocês podem aprender comigo, né? Aconteceu o quê? Chegou uma cliente e ela estava com progressiva e ela queria um ruivo. Só que ela não falou para mim que estava. Por isso que eu faço avaliação, gente, mais do que nunca, tá? Mesmo fazendo uma avaliação com ela, ela falou que não estava progressiva e eu não fiz o teste de cor. Hoje, depois desse cabelo, eu comecei a fazer teste de cor, não apenas teste de descoloração. E daí abriu a raiz numa tonalidade, que é o ruivo intenso, e aqui ficou um ruivo, um marrom acobreado. Por quê? Porque as cutículas estavam seladas. Então, eu não consegui fazer que a permeação da coloração fosse a mesma na raiz, que além de ter o calor do couro cabeludo, ainda era virgem. Então, gente, cuidem muito com o selamento cuticular, tá? Então, analisem muito a fibra, porque estabilizar a fibra
antes de fazer a cor, principalmente mecha, é essencial. Ontem eu postei um vídeo sobre a acidificação do cabelo. Eu neutralizo a fibra antes de usar o tonalizante, tá? Não existe cor bonita em fibra instável. Não tem como, gente. A cor só vai aparecer... Vamos lá. Tem uma outra forma que eu sempre falo para vocês. Gente, vocês já viram quando a cliente vai no salão fazer um tratamento, uma hidratação, e ela fala assim, meu Jô, parece que tu tonalizou o meu cabelo. Não é que eu tonalizei, gente. Eu estabilizei a fibra, eu neutralizei a fibra, eu hidratei, eu devolvi o brilho, óleos, lipídios, tudo que ela precisava para aquela fibra refletir a cor que estava ali, só não estava sendo refletida porque a fibra ela não estava estável, tá? Colorimetria tem a ver com fisiologia capilar, minha primeira aula lá no YouTube. Vamos lá assistir que é bem legal. E considerar a luz. Que isso daqui eu acho que é o terror de todo cabeleireiro. Para mim, Jordana, é o pior. Vou explicar por quê. A cor não termina no lavatório, ela continua mudando dependendo da luz. Luz quente, luz fria, ambiente, percepção visual, saúde da fibra. Por isso, a mesma cor pode parecer diferente no salão, na rua ou na casa da cliente. Eu já tive cliente que chegou saindo do salão amando a cor. Amando, Jô, tu é perfeita, Jô, que cabelo mais lindo, nunca ninguém fez esse cabelo tão maravilhoso. Chegou em casa no outro dia de manhã, mandou mensagem, Jordana, odiei meu cabelo. Odiei meu cabelo, tá amarelo. Tá amarelo. Por quê? Porque na luz do banheiro da cliente tem aqueles trequinhos, aquelas luzinhas amarelas, sabe? Que a gente usa para maquiar, que também não é considerado boa, porque ela dá sombra, a gente não consegue nem desenhar o nariz bonito, porque dá sombra. Mas aquela luz não vai ficar bonito o cabelo da cliente. Aí ela volta lá pro salão para arrumar, ela olha no espelho e fala assim, mas aqui tá bonito. Por quê? Porque você não conversou sobre a luz para cliente. Por isso que a avaliação é importante. Então, volto a falar na avaliação capilar. Expliquem sobre a luz. Mostrem uma blogueira. Peguem uma blogueira, gente, e mostrem ela com a mesma cor de cabelo em várias fotos. Como cada foto vai ter uma cor de cabelo. Por quê? Porque elas vão entender que conforme aonde elas forem, o cabelo vai ficar de cor diferente. No salão, a gente geralmente usa cor neutra, né? Então, ali você vai conseguir dizer para ela, isso é a cor neutra. Isso aqui é o que tu vai ver quando a cor estiver neutra, luz ambiente. Geralmente é o mais próximo a luz ambiente é a mais próximo da cor neutra. E quando for por quente é isso, quando for por frio é isso, para ela entender, tá? Então, lembrem de considerar a luz e explicar isso para a cliente. Muitas não vão entender, tá? Tem gente que tem cabelo preto e fala, no sol meu cabelo fica vermelho. Por quê? Porque o cabelo, a cutícula dele, ele é transparente, correto? E ela vai refletir o fundo. Ah, mas eu pintei. Oxidou, vai refletir o fundo. Tá vermelho, eu quero um preto azulado. Mas só aparece o vermelho quando vai pro sol. Por quê? Porque o sol vai vibrar aquela cor. Lembrem sempre de analisar a luz, tá? A cor perfeita é a soma de tudo isso. Desejo, fundo, nuance, química, fibra e luz. Aí sim nós temos o resultado final. Quando você entende esse processo, você deixa de tentar acertar e passa a prever. É o que diferencia um aplicador de um especialista. Ok, gente? Entenderam bem? Querem conversar sobre o assunto? Eu sei que eu passei um pouquinho da hora, mas é que era muita coisa para explicar. O que vocês acharam dessa aula? Porque é uma aula totalmente diferente de colorimetria que vocês estão habituados, isso eu já sei. Preciso da opinião de vocês. A aula foi 10, mas eu... 10. Obrigada, Paty. Nem sabia que tu estava aí, amor. Curtiram, gente? Eu preciso saber da opinião para saber se eu continuo dando esse estilo de aula. Margarete, aprendi muito, maravilhosa. Maravilhoso. Continua, por favor. Ai, que bom, que bom, que bom. Obrigada, tá, gente?
eu preciso da crítica, seja ela positiva ou negativa, para eu sempre construir a melhor aula para vocês, tá, gente? Eu nunca vou trazer o que vocês já aprenderam, nunca não, nunca é muita palavra, porque às vezes o que você aprendeu eu não aprendi e vice-versa, né? Muito boa a aula, sim, viu? Continua nesses temas, sim. Ai, que bom, que bom. Gente, então vamos lá, só para vocês saberem, a próxima aula é semana que vem, na terça-feira, não será de manhã, será às 7 horas da noite, tá? Ah, que bom, Mari, obrigada. Beleza, muito obrigada. Por que vai ser às 7 horas da noite, gente? Porque vai ser uma aula que eu vou dar uma prática. Vocês vão me ver fazendo um cabelo, tá? Eu quero trazer uma aula diferente, que a gente tem muita aula teórica, né? Mas eu quero trazer um pouquinho da prática. Então, o que eu vou fazer? O esfumado de raiz e uma neutralização de mechas, tá? Então, semana que vem, vocês já vão ver as mechas montadas. E daí, nós vamos fazer o esfumado de raiz, tá? E vamos fazer o esfumado de raiz e a neutralização, a tonalização das mechas, tá? E daí, lá, a gente vai conversar. Vai ser uma aula mais extensa, gente. Por isso que vai ser à noite, tá? Ela não vai ter horário para acabar. Vai ser 7 horas da noite e provavelmente vai terminar lá pelas umas 9 horas, 9 e pouquinho. Ok? Espero muito que vocês participem dessa próxima aula, que eu estou bem ansiosa para dar para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer, né? Que bom. Bom, obrigada, gente. Muito obrigada. Imagina, deixa eu ler aqui. Gostinho de Quero Mais, obrigada, Mari, aula maravilhosa. Tem grupo da aula? Mari, eu tenho um grupo VIP, mas é para quem já fez um curso presencial comigo, tá? Ou mentoria, aí eu coloco lá no grupo, porque o online é muita gente. Hoje tinha pouca gente, mas já chegou a ter 40 e poucas pessoas dentro da sala de aula. Aí pensa, o grupo vai ficar muito extenso, né? Então, esse grupo tá na faixa de 100 pessoas. Eu acho que tá isso, né, patrão? Na média de 100 pessoas, aí a gente tem um grupo VIP para quem já fez a aula presencial, tá? Mas, Mari, tu tem o meu Instagram, pode entrar em contato comigo, tá? Eu não tenho esse negócio de não falar com as pessoas, não. Falo mesmo, tá? Tem 106 pessoas. 106 pessoas no nosso grupo, tá? Então, fiquem à vontade. Eu espero todos vocês na terça-feira que vem, às 7 horas da noite, para vocês fazer essa aula comigo. Vai ser uma aula bem dinâmica daí, tá bom? Muito obrigada. Muito Ju, a obrigada. próxima aula vai ficar gravada? Oremos que sim, porque eu vi que tu chorou. Tu tem cliente, certo, na outra semana, né, amiga? Sim, eu tenho uma mecha às 7 horas. Puta que pariu. É bem na hora da montagem, né? Enquanto aplica o cabelo. Deixa o vídeo lá, telinha fechada. A hora da... Mas eu entendo, patrão, porque a hora da montagem é uma hora que a gente tem que pensar sobre luz e sombra, a gente tem que analisar muita coisa, às vezes não dá para... E a cliente quer conversar, né? Fica chato. Então, Mas tá certo. assim, vamos tentar gravar assim que nem eu gravei essa, tá? Ok? Ok, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, tá, gente? Vou parar a gravação aqui. Fica com